Vamos lá, gente. Agora começando a liquidação e a execução em si. Veja, imagine que o juiz proferiu uma sentença deferindo 2 horas extras por dia, com um adicional de 50% nos últimos 2 anos. 50% nos últimos 2 anos. Quanto dá isso aqui, gente? Quanto dá? Quanto dá? Não sei. Se você não sabe quanto dá, vai começar a fase de liquidação do processo. Essa fase de liquidação nada mais é do que uma fase em que você vai sentar, calcular e cobrar quanto deve. A execução do processo do trabalho é como a cobrança de uma dívida normal. Alguém deve para você. Tinha que pagar até o final do mês tal. Não pagou. Vai incidir juros, correção monetária, multa. Antes de você começar a executar, cobrar esse valor, você vai ter que sentar, calcular, ver qual é o valor atualizado e então cobrar. Sentar, calcular para depois cobrar, equivale à fase de liquidação da nossa execução, que é uma fase preparatória à execução. Num caso como esse, você vai olhar o que é que eu preciso para apurar o valor da execução. Eu preciso fazer contas. Então, esta liquidação, neste caso, será uma liquidação por cálculos. Nós vamos falar sobre as outras, tá? Mas, por enquanto, vamos formar aqui a linha do tempo mais comum no processo do trabalho. Quem são as pessoas que podem apresentar esses cálculos? As partes ou então os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. Partes ou órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho. E se os cálculos forem complexos, o perito. E se complexos, o perito. Gente, aqui tem um detalhe. Quem escolhe quem vai apresentar os cálculos, se as partes, se só a parte autora, se parte autora e ré, se o órgão auxiliar da Justiça do Trabalho, que na verdade é aquele contador nomeado pelo juízo, ou o perito, é o juiz. Só que, se você observar o disposto no artigo 879, parágrafo 1º-B da CLT, há uma aparente contradição na CLT. Porque esse artigo diz assim, que as partes deverão ser previamente intimadas para apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. Ora, você poderia me perguntar, os cálculos serão apresentados pelas partes ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou serão apresentados pelas partes? Na verdade, a doutrina resolve isso aqui dizendo que, preferencialmente, quem apresenta os cálculos é as partes, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes, mas fica a critério do juiz. Preferência delas, mas quem decide é o juiz. Agora, gente, o grande detalhe aqui é o seguinte, e para a prova? Para a prova, você vai considerar as duas coisas verdadeiras. Vai entender que vão apresentar os cálculos as partes ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou peritos se complexos, ou então vão apresentar os cálculos, ou então o juiz também vai ser considerado verdadeiro. Deverá intimar as partes a intimar os cálculos a apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. As duas coisas serão verdadeiras. O fato é que quando alguém tiver apresentado os cálculos, na prova aparecerá assim, elaborada conta e tornada líquida, elaborada conta e tornada líquida. E aqui nós teríamos uma outra questão de prova, mais comum até, que é aquela em que fica determinado que o juiz poderá. O juiz poderá ou deverá permitir a manifestação das partes? O juiz poderá. Poderá ou deverá? Poderá. Se o juiz optar por seguir o caminho com manifestação das partes, com manifestação, ele deverá permitir que elas se manifestem no prazo sucessivo de 10 dias, sob pena de preclusão. O que é um prazo sucessivo? Prazo sucessivo é aquele que começa pelo exequente e termina com o executado. Prazo sucessivo de 10 dias, sob pena de preclusão. Atenção para essa preclusão. Essa preclusão nada mais é do que a impossibilidade de as partes poderem se manifestar quanto aos cálculos no futuro. Quanto aos cálculos, se não falarem das contas agora, não poderão falar das contas depois. O que não significa que não poderão falar nos autos depois, não é isso? Só não falar sobre as contas, tá? Bom, mas o juiz também pode seguir o caminho sem manifestação das partes.
Imagine que ele intime a parte autora para que se manifeste, elas elaboram as contas, tornam-se líquidas e, então, o juiz resolve não permitir a manifestação da outra parte. Algum problema? Não, nenhum problema. O juiz intimará a União para que se manifeste quanto às contribuições previdenciárias no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. E, depois disso, ele vai proferir a sentença de liquidação. Vai apreciar os cálculos e proferir a sentença de liquidação. Gente, essa sentença de liquidação nada mais é do que uma decisão interlocutória que nos dá o valor da execução. O juiz vai dizer que a condenação totaliza X, nos dará o valor da execução. Encerra-se, portanto, a fase de liquidação. Eu tinha uma sentença, eu não sabia quanto dava, eu sentei, calculei e agora cobrei. Senta, calcula, cobra. É assim que começa a liquidação do processo do trabalho. Pronto, e aí? E aí que agora, com a sentença de liquidação em mãos, ou seja, com o valor da execução em mãos, será expedido o mandado de citação, penhora e avaliação. É aqui que entra aquele tema do nosso edital, citação na execução. Por exemplo, então, da sentença de liquidação vem mandado de citação, penhora e avaliação. É importante que isso aqui seja automático para você. Da sentença de liquidação, mandado de citação e penhora. Na hora da prova, se aparecer de repente o tema sentença de liquidação, apurou o valor, carta de cobrança, mandado de citação e penhora. A liga da linha do tempo na execução está aqui, quando automaticamente na sua cabeça vem da sentença de liquidação, mandado de citação e penhora. Sabe por quê? Porque uma vez expedido, ele vai determinar que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. É para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Se o executado não paga, se o executado não garante o juízo, o processo não sai daqui. Mas, depois da garantia do juízo, não tem erro, o processo segue. Surge para o executado o prazo de 5 dias, surge para o executado o prazo de 5 dias para que ele apresente embargos à execução. Embargos à execução. Quem que vai apresentar embargos à execução? O executado, no prazo de 5 dias, apresentará embargos à execução. Também, da ciência da garantia do juízo, o exequente poderá se manifestar. Apresentará impugnação à sentença de liquidação. E ambos, embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação, serão julgados na mesma sentença, sentença da qual cabe agravo de petição. Mesma sentença da qual cabe agravo de petição. Então, olha só. Esta é a linha do tempo no processo do trabalho. E agora nós vamos recheá-la. Colocar vários detalhes que vão implicar em questões na nossa prova. E eu convido você a todo tempo, toda vez que nós estivermos repassando, você fazer essa revisão. Então da sentença de liquidação vem, da garantia do juízo vem, porque o conhecimento dessas etapas é que lhe fará responder com tranquilidade às questões na prova. Então vamos lá. O nosso primeiro asterisco vai para esta sentença que deferiu 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Essa sentença chama-se sentença liquidanda. Sentença liquidanda. Ela vai ganhar o nosso asterisco 1. Sentença liquidanda, asterisco 1. E para tratarmos do artigo 879 da CLT. O artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Por quê? Gente, é agora... Dessa sentença, na fase de conhecimento, você pode interpor o recurso ordinário. Mas se nós estamos falando da execução, é porque é o momento de calcular quanto dá isso aqui e executar quanto dá. Essa é a sentença liquidanda. E em relação a ela, você tem que saber que ela é sagrada para nós. Ela está coberta com um manto da coisa julgada. Tem que lembrar que não é possível modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Ela é para nós sagrada aqui. Não é possível modificar. Se o juiz deferiu 2 horas extras por dia, por mais que seja absurdo, é isso que nós vamos calcular e executar. Se ele deferiu o adicional de 50%, por mais que ele venha a ser absurdo, é isso que nós vamos calcular e vamos executar.
esta sentença é a sentença liquidanda aqui no nosso processo. E para a prova, não é possível modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Seguiu. Quando você olha para a sentença e não sabe quanto dá, não sei, vai começar a fase de liquidação. E essa liquidação vai ganhar o nosso asterisco 2. O que é que nós temos em relação a ele? Asterisco 2. Temos que são 3 os tipos de liquidação, a depender do que eu preciso para encontrar o valor da execução. Então, a liquidação aqui no processo do trabalho pode ser por cálculos, que é essa que nós estamos vendo detalhadamente. Ela será por cálculos quando eu não souber qual é o valor da execução, mas para encontrá-lo bastar fazer operações aritméticas. Por cálculos. Ela poderá ser por arbitramento, quando eu não souber qual é o valor da execução, mas para encontrá-lo, eu precisar apenas de conhecimentos técnicos. Neste caso, será nomeado um perito, o perito apresentará um laudo pericial e as partes vão poder se manifestar quanto a esse laudo no prazo de 10 dias. Arbitramento, então, conhecimentos técnicos, o perito apresentará o laudo. Depois, além de cálculos e arbitramento, nós também temos a liquidação por artigos. Quando que ela será por artigos? Quando eu não souber o valor da condenação, mas souber que para apurar o valor da execução, bastar eu precisar alegar e provar fatos novos na execução. Alegar e provar fatos novos nessa execução. Aí a liquidação será por artigos. É comum que o examinador pergunte se no processo do trabalho a liquidação pode ser por cálculos, por arbitramento ou por artigos. Sim. Será por cálculos, contas. Arbitramento, eu depender de conhecimentos técnicos para apurar o valor da execução. E por artigos, quando eu precisar alegar e provar fatos novos nessa execução. Detalhes, o examinador perguntará sobre a liquidação por cálculos, regida pela CLT. Quem vai apresentá-los? Não custa revisar. As partes ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou o perito na hipótese de cálculos complexos. E aí vale lembrar também, é correto quando na prova constar que as partes deverão ser intimadas a apresentar os cálculos de liquidação, ouça, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. Elaborada a conta, o juiz poderá ou deverá? Poderá seguir o caminho com ou sem manifestação das partes. Pergunta de prova. Se optar pelo caminho com manifestação, as partes poderão se manifestar no prazo de 10 dias. O examinador perguntará, prazo comum ou sucessivo de 10 dias sob pena de preclusão. O juiz, então, intimará a União para que se manifeste quanto às contribuições previdenciárias e proferirá a sentença de liquidação, a qual nos dará o valor da execução. Certo ou errado, nos dará o valor da execução. Da sentença de liquidação, vem o mandado de citação e penhora. Aqui uma observação. Vem lá o asterisco 3 para a gente. Nesse asterisco 3, você vai incluir o artigo 880, parágrafo 1º da CLT. O artigo 880, em seu parágrafo 1º, vai determinar como que será feita essa citação. E aí você vai guardar para a prova que ela é feita por oficial de justiça. Então, como que é a citação na execução? Esse mandado de citação e penhora é levado pelo oficial de justiça até o executado. É o parágrafo 2º, acabei de conferir, da CLT. Citação por oficial de justiça. Não esquece. Bom, volta lá. A citação é para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. O artigo 882 da CLT vai dizer como é que você pode fazer essa garantia do juízo. Para a garantia do juízo, o executado poderá nomear bens à penhora ou depositar a quantia em dinheiro. Nomeia bens à penhora ou deposita a quantia em dinheiro. Agora, se o executado não paga, se o executado não garante o juízo, lembra que eu disse a vocês que o processo não sai daqui? Sai, não sai. Então, o que vai acontecer? Ele quem? O juiz o quê? Mandará penhorar tanto os bens quanto os bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do artigo 655 do CPC. Artigo 882 da CLT. Diz que a ordem a ser observada é a do 655 do Código de Processo Civil. Guarde isso. Agora, atenção, gente, da garantia do juízo.
da ciência da garantia do juízo, no prazo de 5 dias o processo segue. Surge para o executado, no prazo de 5 dias contados da ciência da garantia do juízo, a possibilidade de apresentar embargos à execução. Esse prazo de 5 dias da ciência da garantia é muito perguntado em prova. É para que o executado apresente embargos à execução. Também terá o exequente 5 dias, o mesmo prazo, também contados da ciência da garantia do juízo, para apresentar impugnação à sentença de liquidação. Embargos à execução e impugnação. Aí, ó, vamos colocar um asterisco aqui nesses embargos à execução, o asterisco 4, porque cai na prova o que é matéria de embargos. Asterisco 4, o que é matéria de embargos. Está lá no artigo 884, parágrafo 1º da CLT. O que é matéria de embargos? A matéria de embargos não é ampla, ela é restrita. É restrita às alegações de quê? As alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, cumprimento da decisão ou então do acordo, quitação ou prescrição da dívida. É comum o examinador perguntar para você se a matéria de defesa é ampla, se ela vai além de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Não esqueça que ela é restrita a isso, é hora de memorizar. Ainda, com relação aos embargos à execução, é preciso que você saiba que é possível arrolar testemunhas nesses embargos à execução. Então, o que não é possível fazer lá na fase de conhecimento, arrolar testemunhas, é possível aqui, na execução. E aí ficará a critério do juiz ouvir ou não essas testemunhas, que servirão para comprovar cumprimento da decisão, quitação ou prescrição da dívida. Se ele optar por ouvi-las, designará uma audiência em 5 dias, se optar por ouvi-las, ok? Além disso, o que mais que você vai poder alegar nesses embargos à execução? Está lá no artigo 884, parágrafo 5º da CLT. Ele estabelece, o 884, parágrafo 5º, que é possível a declaração de inexigibilidade do título. De que título nós estamos falando? Inexigibilidade dessa sentença, que deferiu, por exemplo, aqui, neste caso, 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Como assim inexigível? Inexigível. E olha só, quando fundada em lei ou ato normativos. Lei ou ato normativo que venha a ser declarado inconstitucional pelo STF. Lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. Então, lá no futuro, a sentença já transitou em julgado, o processo já está na fase de execução, ainda assim, é possível declarar inexigível aquele título e aí extingue-se a execução, quando fundado em lei ou ato normativo que venham a ser declarados inconstitucionais pelo STF. Ou então, quando fundado em interpretação ou aplicação. Interpretação ou aplicação, obviamente, de lei ou ato normativos que venham a ser declarados inconstitucionais pelo STF. Tudo bem? Então, cuidado aqui. Gente, cuidado com o asterisco 4, que versa sobre os embargos à execução no nosso processo do trabalho. Prazo, 5 dias contados da ciência da garantia do juízo. A matéria é ampla ou é restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. E, além disso, é preciso saber que é possível arrolar testemunhas e elas terão 5 dias aqui na nossa audiência. Terão 5 dias, se for o caso de ouvi-las, para que o juiz designe a audiência. O fato é que os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação serão julgados na mesma sentença. E isso pode ser pergunta de prova no nosso processo do trabalho. Fique atento. Serão julgados na mesma sentença proferida aqui na execução. Esta sim. Enquanto esta, que apura o valor da execução, tem um nome ruim, sentença de liquidação, ela não é uma sentença. É, em regra, uma decisão interlocutória. Em contrapartida, esta outra, que julga os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação na mesma sentença, essa aqui sim é uma sentença realmente na execução. Essa sentença na execução
desafia o recurso da execução, desafia agravo de petição. Agravo de petição que será julgado por quem? Pelo TRT. Depois, lembra do resto da linha do tempo na execução? Tem o recurso de revista que será julgado por quem? TST. Depois, embargos ao TST, que será julgado pelo próprio TST, e o recurso extraordinário, que será julgado pelo STF. Essa é a linha do tempo na execução, ok? Vamos apagar esses asteriscos para eu dar um exemplo para você e a gente continuar falando aqui da execução? Então, veja, tudo que eu for apagar, nós vamos relembrar. A sentença liquidanda, essa que levou o asterisco 1. Quanto a ela, é importante que você saiba que não é possível modificar ou inovar a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal. Asterisco 2. Se você não sabe qual é o valor da execução, então vai começar a fase de liquidação. A liquidação pode ser por cálculos, por arbitramento ou por artigos. Cálculos, arbitramento ou artigos, certo? Cálculos, quando para encontrar o valor da execução bastar fazer contas, meras operações aritméticas. Arbitramento, quando você depender de conhecimentos técnicos para apurar o valor da execução. E artigos, quando para encontrar esse valor você precisar alegar e provar fatos novos na execução. Os cálculos serão apresentados, eu vou apagar esse 879, parágrafo 1º, pelas partes, pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, mas se forem complexos, pelo perito. Agora a CLT diz e você também considerará verdadeiro na prova. As partes deverão ser intimadas a apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá permitir a manifestação das partes. Se optar pelo caminho com manifestação, diga para mim, terá o prazo comum ou sucessivo? Sucessivo. Apaguei sucessivo, então. De 5, de 10, de 8 dias? De 10 dias para se manifestar, apontando, claro, os itens e os valores objetos de discordância. Eu não concordo com os cálculos em tais quesitos, sob pena de preclusão. Preclusão quer dizer não poderá mais se manifestar daqui para frente quanto aos cálculos. Depois, gente, o juiz intimará a União para se manifestar quanto às contribuições previdenciárias. A União se manifestará no prazo de 10 dias e será proferida a sentença de liquidação. Esta que é, vou apagar, uma decisão interlocutória que nos dará o valor da execução, certo ou errado, nos dará o valor da execução. Da sentença de liquidação vem mandado de citação e penhora, que é para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Como é a citação na execução? Por oficial de justiça. O que o executado pode fazer para garantir o juízo? Nomear bens à penhora ou depositar a quantia em dinheiro. Se o executado não pagar, nem garantir o juízo, quem? Ele, quem? O juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, observada a ordem de penhora do 655 do CPC. Da garantia do juízo, o executado terá o prazo de quantos dias? 5 dias para apresentar embargos à execução e o exequente o mesmo prazo para impugnação. A matéria de defesa, a matéria de embargos é ampla ou é restrita? É restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. É possível arrolar testemunhas nos embargos à execução? É. E se o juiz quiser ouvi-las, terá que designar audiência em 5 dias. Força agora. É possível, quando o processo já está lá na fase de execução, que o título seja declarado inexigível? É. Quando? Fundamentado em lei ou atos normativos declarados inconstitucionais. Ou então quando fundado em interpretação ou aplicação de lei ou atos normativos declarados inconstitucionais. E a impugnação? É a peça do exequente. O exequente tem igual prazo ao do executado, 5 dias, portanto, para apresentar impugnação à sentença de liquidação. E os dois, tanto os embargos à execução como a impugnação, serão julgados na mesma sentença. Sentença que cabe na execução, que desafia agravo de petição, do agravo de petição, recurso de revista para o TST, embargos ao TST para o próprio TST e o recurso extraordinário para o STF. Vamos agora continuar aqui nessa execução.
O juiz proferiu essa sentença, deferindo 2 horas extras por dia com adicional de 50%. Quanto deu? Não sei. Agora, em azul, virá um exemplo. Roxo virá um exemplo. Não sei. Só sei, então começou a fase de liquidação. Por cálculos, porque contas era o que eu precisava para apurar o valor da execução. Quem vai fazer os cálculos? O juiz escolheu órgão auxiliar da Justiça do Trabalho, seu contador, o seu perito calculista. Ok? Ok. Ele então apresentou as contas. Dá uma olhada. Em vez de calcular 2 horas extras por dia, ele calculou 1 hora extra por dia. Prejudicou quem? O exequente. Ezinho para a gente. Em vez de calcular o adicional de 50%, ele calculou o adicional de 100%. Prejudicou quem? O executado. O executado aqui. E apresentou como valor total R$100.000. O juiz optou pelo caminho sem manifestação das partes. Algum problema? Sem problemas. Intimou a União para se manifestar quanto às contribuições previdenciárias, e foi o que ela fez. E então o juiz proferiu sentença de liquidação. Sentença de liquidação que nos deu o valor da execução em R$100.000. Da sentença de liquidação, que apurou o valor de R$100.000, foi expedido o quê? Mandado de citação e penhora. Citação pelo oficial de justiça, para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Gente, o executado não pagou. O executado não garantiu o juízo. Não pagou, nem garantiu o juízo. Então, quem? Ele, o juiz, mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Diga aí, observada a ordem de penhora do artigo 655 do CPC. 655 do CPC. Agora, imagine que o juiz resolveu, nós vamos colocar aqui um novo asterisco 1, penhorar um bem de família. E agora nós passamos a parte do nosso edital que versa sobre bens absolutamente impenhoráveis. Ele penhorou um bem de família. E aí, gente, o bem de família é penhorável ou é impenhorável? Aquele único imóvel pertencente ao executado, onde ele reside com sua família, ele é um bem impenhorável. Lei 8.009 de 90. Lei 8.009 de 90. Em relação a ela, você tem que observar apenas o previsto no artigo 3º dessa lei. Ela determina que o bem de família é penhorável em alguns casos. Ela é penhorável e, dentre esses casos, está lá os dos trabalhadores domésticos. É penhorável no caso de trabalhadores domésticos, trabalhadores da casa. Quem são? Aqui você tem que tomar cuidado com um muito particular. A enfermeira, por exemplo. Teve uma vez e que apareceu numa prova esta fase do processo, em que o juiz mandou penhorar bens, e o único bem que ele localizou foi o único imóvel residencial pertencente ao executado, e pedia que a reclamante, que era uma enfermeira, contratada para trabalhar na casa, cuidando de uma pessoa doente da família, se manifestasse quanto ao que deveria ser feito. E aí foi que essa enfermeira, e aí que a gente deveria ter dito o quê? Ela era enfermeira, e aí? E aí? Ela era uma empregada doméstica, gente. Empregado doméstico, fique atento, não é somente aquele que trabalha nos afazeres domésticos. É toda pessoa física, que trabalha para pessoa ou família, em âmbito residencial, de forma contínua, sem finalidade lucrativa. Ela era uma enfermeira que trabalhava para pessoa ou família, em âmbito residencial, de forma contínua, sem finalidade lucrativa. Ela é uma trabalhadora doméstica. Para os trabalhadores domésticos, o bem de família é penhorável. É preciso ler essa Lei 8.009 de 90. Então, estamos aqui em garantia do juízo, observando o que não pode servir, o que não serve para a garantia. E depois, mesmo que o juiz penhore, nós vamos